Olá pessoal, me chamo Rose, sou escritora, escrevi o livro Evidências Sobrenaturais, no qual eu falo sobre uma EQM que eu tive no ano de 2001 e alguns fatos acontecidos depois disto. Assistam e vocês vão entender. E venho relatar nesse vídeo uma experiência sobrenatural que eu tive no ano de 2001, na qual eu estava passando por um problema muito sério de sangue no meu sangue. O mesmo problema, eu havia nascido com ele e fiz tratamento uma vida inteira. Então, nesse ano de 2001, eu cheguei a receber um diagnóstico de leucemia. E ali eu fiquei um pouco abalada, um pouco triste, como se eu já não tivesse controle no meu corpo, em nada. E aquilo mexeu comigo a ponto de eu fazer uma oração. Eu fiz uma oração, me ajoelhei, falei para Deus. Eu sempre tive uma fé bem firmada em Deus, eu sempre acreditei que Deus existe. Eu sei que Ele existe. Porque eu ficava pensando, quem fez as árvores, as folhas, o mar, o céu? Então aquilo tudo mexia com a minha cabeça e eu parei e pensei, bom, Deus não perdeu o controle da minha vida, mas eu sei que Ele existe e eu acredito que Ele está no controle de tudo, por mais que a gente pense que não, mas Ele está. Então ali eu fiz uma oração, ajoelhei, falei para Deus que eu estava muito triste, eu já tinha passado por muitos problemas por causa dessa situação da minha saúde, e foi a infância, a adolescência inteira. Então no ano de 2001 eu fiz essa oração, chorei e falei, bom, faça a tua vontade, mas me dá uma resposta. Assim eu fiz a minha oração. Então na madrugada, eu fui dormir naquela madrugada, depois da consulta, de tudo, aquela noite eu fui dormir um pouco triste e chorei muito, dormi. Na madrugada eu acordei, olhei no relógio, eram 2 horas e alguns minutos, por volta de 2h07, 2h10, alguma coisa assim. Então eu olhei no relógio de frente à minha cama, era um relógio de parede redondo, e notei que era esse horário. Então o que eu fiz? Olhei para baixo e notei que meu corpo estava na cama. Mas como meu corpo está na cama? Eu pensei. E eu aqui em cima, eu percebi que eu estava acima, eu estava no teto, olhando para baixo. Então eu percebi que a minha roupa que eu estava vestida era igual a que estava no meu corpo. Mas aquele corpo era meu, era eu, mas ao mesmo tempo eu estava em cima. E aquilo me encabulou, eu queria entender, né? Nesse momento, enquanto eu pensava, eu escutei a respiração das minhas 2 filhas no outro quarto do lado e do meu filho no quarto da frente. Só que os 2 quartos, eles ficavam um pouco distante ali do meu. Não dava para me ouvir a respiração tão nítida. E ali eu pensei nas meninas e pensei nele, no meu filho. Então eu fui até o quarto sem saber como. Não entendi, de repente eu estava no quarto, observando elas respirarem, dormindo tranquilas. E pensei no meu filho e já estava lá. Já de repente, quando eu pensei nele, eu já fui para o quarto dele. Eu não fui caminhando, eu como se eu tivesse apagado ali no quarto das minhas filhas e aparecido ali no quarto dos meus filhos, do meu filho. Eu achei muito estranho e fiquei encabulada com aquilo. Bom, enquanto eu refletia, eu fui levada na velocidade, eu comparo com uma velocidade da luz. Eu fui levada numa velocidade incrível, muito rápido para um outro local.
E esse outro local, quando eu vi, eu estava caminhando numa calçada branca, era pintadinha de branco, muito limpinha, perfeita, muito bem feitinha. E tinha as gramas em redor, aquelas gramas lindas, verdes, incomparáveis. Então eu olhei para um local, eu ia passar muito próximo de um banquinho. Nesse banco tinha duas pessoas sentadas, aparência de homens. Só que eles tinham umas vestes brancas, transparentes, um branco iluminado, um branco, vamos colocar assim, transparente não, iluminado, era um branco incomparável. E eles estavam sentados, era assim, tipo uma túnica muito comprida, e um olhou para mim como se já soubesse, eu não entendi, e ele olhou para mim e falou assim, olha. Aí eu olhei em frente, tinha uma porta branca, uma porta fechada, e ele falou assim, vá até lá que ele está te esperando. Aquilo entrou assim na minha mente como se eu não entendi, eu não consegui entender, mas eu fui caminhando, toquei na maçaneta, eu entrei naquela porta, notei que era branco, um local muito límpido, um local muito bonito, muito perfeito. Eu não consegui ver um defeito ali. Um local branco, limpo, e eu dei uma olhada assim em volta, em redor, e vi que tinha uma pessoa em pé, e aparentemente era um homem. E ele estava vestido de uma cor muito clara. Eu não consegui verificar se era uma calça, se era uma... Eu sei que era uma roupa muito branca, muito assim, uma cor muito limpa. Mas ele tinha os cabelos cor de prata, os cabelos assim, pouca coisa mais curto do que o meu, pouquíssima coisa mais curto que o meu. E grisalho. Um cabelo muito lindo, uma pele de criança, uma pele, quando a gente vê o rostinho do bebê, a pele do bebê, quando nasce aquela pele muito bonita, aquela pele bem novinha. Então ele tinha essa pele, mas ele era um homem grande. E eu olhei para ele e ele estava muito entretido, mexendo em algo. Ele estava com a mão assim na frente dele, mexendo com algo, e eu olhei, mas tirei as vistas, olhei de novo em redor para ver se eu via alguma outra coisa, que, sei lá, alguma coisa, algum móvel, alguma coisa. Não vi, não tinha móvel, mas ele estava nesse local. E eu olhei de volta para ele, e ele levantou as vistas, olhou para mim e baixou as vistas de novo e continuou mexendo. Aí eu olhei de novo para a mão dele, eu percebi que aquilo era uma massa. Era como se fosse uma massa cor de pele. E ele mexia com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, que a gente compara aquilo com amor. Então eu perguntei para ele, o que é isso? Ele falou para mim, olhou para mim e falou assim, é o ser humano. E aí continuou mexendo aquela massinha. E eu achei estranho, eu falei, ué, mas por que será que ele está mexendo e diz que é um ser humano, né? Fiquei pensando. Então, quando eu pensei, ele já me respondeu. E ele olhou para baixo, naquele momento ele me respondeu olhando para baixo. E eu fiquei curiosa para saber por que ele estava olhando para baixo. E quando eu olhei para baixo, é como se minhas vistas tivesse aumentado o grau em não sei quantas vezes, mas as minhas vistas conseguiram ver o chão no mundo. Eu estava no espaço, aquilo não era na Terra. Eu sei que não era na Terra, então eu consegui ver um montinho de terra no chão. Eu olhei, meu olhar assim, é como se ele tivesse viajado infinidade de quilômetros e conseguiu ver claramente um montinho de terra, como se fosse a terra que
de um cupim, mas era um montinho de terra pouquinho, bem pequenininho. E ele olhou e olhou para mim. E eu queria entender o que era aquilo, só que a gente não usava a boca. Eu não falei, eu não abri a boca. Eu notei que tudo que a gente fala, tudo que eu falava, ele entendia e me dava resposta. E eu falava, tipo assim, eu pensava e ele já me dava a resposta. Então ele falou para mim, aqui, ali é o corpo do ser humano, não vale nada. E aqui o que vale vai além daquilo ali. E eu olhei novamente e aquela massa, aquela terra lá. E ele falou, do pó o ser humano nasce e do pó ele retornará. Ao pó ele retornará. E aquilo ficou na minha mente assim, eu tentando entender. Então eu falei para ele, eu olhei para ele, ele olhou novamente, ele estava novamente que ele estava mexendo com aquela massinha. E eu falei para ele assim, do nada, eu falei, eu não quero voltar, eu não quero mais ir para aquele lugar, aquele não é o meu corpo, eu não quero mais voltar. E ele falou para mim, você precisa voltar. Você precisa voltar. E eu com aquela, na minha mente, eu estava lembrando de tudo que eu vi ali. Era tudo muito perfeito. Um amor, um sentimento de paz interior muito grande, de amor. E aquilo me impactou de uma maneira que eu me sentia em casa. Eu estava me sentindo dentro do meu habitat natural. Eu não sei como, mas eu sentia paz. Eu sentia aquele amor no meu coração e no ar, em tudo. E ele continuou mexendo naquela massinha e ele falou novamente, você precisa voltar, está na hora de você voltar e terminar o que você foi fazer. E eu resistindo, e por um segundo eu falei assim, eu não posso voltar, eu não posso voltar. E eu continuei falando, parece uma lata. Então muitos acontecimentos vieram depois disto. Eu estava dormindo uma certa noite depois, uns meses depois, e eu acordei com um barulho, era um dia de sábado, e eu acordei com um barulho de uma festa muito grande. E eu tinha perguntado para uma oração anterior que eu fiz naqueles dias, eu perguntei, por que tudo aquilo aconteceu comigo? Será que eu sou uma pessoa espiritual? Eu queria respostas. E naquela madrugada eu acordei com aquele barulho de festa e abri a janela do meu quarto um pouquinho para me ouvir de que se tratava mesmo. Então era um barulho de festa, era como se, com certeza era uma festa de casamento que houve ali por perto, muito próximo do prédio. E quando eu olhei, tinha muita gente na rua, isso era por volta de 2, 3 horas da manhã por aí. Muita gente na rua e muito grito, as pessoas pareciam que estavam muito felizes, né? E aquilo ali, eu ouvia a música ao contrário. Eu nunca imaginei que eu fosse ouvir uma música ao contrário, era uma música arrastada, barulho de morte, uma coisa de morte. E ali eu fiquei impactada de novo, perguntei. Depois, né, fui dormir e tal, passou ali uns 2 dias, eu fiz uma oração, perguntei, eu queria entender o que foi que houve, por que eu fiquei assim. E aí veio no meu pensamento que aquela festa era uma festa morta. As pessoas, a música, é tudo morto, pertence ao mundo e que o mundo jaz no maligno. Veio isso no meu pensamento e eu fui abrir a Bíblia. Então estava escrito lá na Bíblia exatamente que o mundo jaz no maligno. Aquilo me deixou assim, curiosa demais. Eu comecei a ler, passei a ler mais a Bíblia e fui descobrindo muita coisa, que Deus está na Bíblia, Ele está nas explicações, Ele está sempre explicando o que é bom, o que não é, como que devemos ser, e ali eu fui aprendendo algumas coisas sobre isso. Então foram coisas sobrenaturais depois disso acontecendo sempre. Aí um dia depois disso eu dormi e vi que o meu espírito saiu do corpo.
E eu fui levada, né? Vamos colocar assim, eu fui levada numa sala de aula, onde eu chegava, a sala estava cheia e eu entrei e vi que não tinha lugar para me sentar, então eu fui até o final daquela sala no fundão e procurei um local para me sentar. Então tinha lá um local e era o último local que tinha virado para frente. Eu sentei e de repente eu percebi que o professor estava vestido um jaleco branco. O professor era muito alto, ele parecia que tinha uns 3 metros de altura. E ele deu a volta e veio até a mim. Ele veio até a mim e pediu para mim abrir a minha bolsa e pegar a torrezinha. Eu tinha uma torre que eu colocava um olhinho ungido que eu tinha recebido na igreja. E ele pediu para mim pegar aquela torre e colocar um pouquinho daquele óleo na minha mão, 3 gotinhas. Eu coloquei 3 gotinhas bem pequenininhas. Eu coloquei e vi aquele óleo brilhando na minha mão e ele falou assim: passa nas costas dela. Tinha uma senhora na minha frente e estava se contorcendo de dor, então eu passei a mão nas costas dela. De repente ela falou assim, começou a se mexer assim e falar: nossa, eu fiquei bem, eu estou ótima, eu estou bem, eu não estou sentindo dores. Então ali ele falou para mim que eu usasse aquele óleo sempre para aliviar, para curar, para abençoar pessoas. E a partir daí eu comecei a usar um olhinho, sempre colocava, não deixava minha torrezinha ficar vazia, justamente para abençoar, para curar. Depois disso eu fui levada no hospital e orei ali numa pessoa, passei o olhinho no corpo de uma pessoa que estava com câncer, no estado final. E aquela pessoa, deixei meu telefone, eu não conhecia, deixei meu telefone e alguns dias depois me ligaram, dias não, foram quase um mês, e alguém me ligou, era a mãe daquele rapaz e falou para mim que pediu para mim se eu podia ir na casa dela porque ele recebeu alta depois que eu fui lá e orei. Naquele dia ele recebeu alta, ele estava no estado terminal e o filho dela se recompôs, passou a ter vitalidade, ter saúde e ela queria saber quem era eu. Então ela começou a pedir para mim. Então eu fui lá e lá eu orei por eles e foi assim, sobrenatural, foi muito bacana. Gostei porque eu vi que eu recebi um dom de cura. Eu recebi alguns outros dons. Então eu comecei a escrever, recebi o dom, um talento para escrever. Então eu passei a escrevi um livro, Evidências Sobrenaturais, que conta não só essa experiência, mas várias outras experiências que eu tive e tenho até hoje. Eu fico assim muito grata por Deus ter me dado essa chance. Hoje eu posso dizer com toda certeza, aquele que falou comigo foi Jesus. Um cabelo lindo, maravilhoso, uma aparência totalmente de paz interior, uma pessoa super calma, sábia. Estava mexendo aquela massa e hoje eu entendo que aquela massa representa nós. Ele já tinha explicado, mas hoje eu estou ciente que aquela massa somos nós, nosso corpo, nós seres humanos. Nós não adianta, não devemos querer ser nada melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Um dia nós vamos sair desse corpo. Esse corpo vai ficar na terra. O que vai embora é o nosso espírito. E nós temos que crer. É pela fé. E depois disso aconteceram muitos fatos sobrenaturais comigo, muitas coisas, muitas situações de sair do corpo, de ir em locais que eu nunca tinha ido antes e que eu não sei, eu não posso dar uma definição total de tudo, mas eu aprendi a ser mais calma, eu aprendi a observar melhor. Eu era uma pessoa de certa forma um pouco ansiosa, acabou-se.
Eu me sinto muito bem, muito tranquila, de bem comigo. Eu me sinto uma pessoa com mais talentos para fazer alguma coisa. Eu escrevi esse livro, Evidências Sobrenaturais, e ali eu relato muito mais situações que aconteceram comigo sempre quando eu saio do corpo. Isso acontece constantemente, muitas vezes eu estou voando, eu me vejo voando. Esses dias eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei, quem sou eu? Então, na madrugada eu sonhei que eu estava voando, eu me via que eu era um anjo voando, e saiu uma cauda dos meus pés, saiu uma cauda não, um brilho, algo que eu voava e ficava aquele rastro, tipo um rastro luminoso, e aquilo me deixou assim tremendamente tentando entender, mas ao mesmo tempo eu entendi que Deus estava me dando uma resposta, que existem pessoas nesse mundo aqui que vão fazer obras, vão fazer missão e missão sobrenatural. Então, depois disso, eu viajo para fora do Brasil, eu vou nos locais sem eu falar nada, as pessoas vê algo diferente, vêm pessoas doentes, pessoas enfermas, tem tantas situações, e ali eu me lembro, todas as vezes eu me lembro que Jesus me deixou bem claro para mim que aqueles anjos falaram, ele vai lá que ele está te esperando. E o que ele falou ali para mim, que eu sou apenas um ser humano aqui, mas a nossa carne não tem valor, a nossa carne não é nada. E que para sair desse mundo aqui, nós temos que, a carne da gente morre, fica aqui. E a gente, para entrar lá, tem que ser em espírito, através dele. Ele deixou bem claro que através dele, Jesus, ele é a vida, ele é a porta de entrada para o reino eterno. Existe uma vida além disso. Eu fui lá, eu vi que existe um local muito lindo. Não me foi permitido eu lembrar de tudo, porque eu acho que se eu lembrasse de tudo que eu vi muita coisa, eu me lembro de alguns detalhes, de algumas coisas, mas se eu lembrasse de tudo, eu tenho certeza que eu estava sofrendo muito, porque eu já sofri muito porque eu não queria voltar. Eu vi que ali era o meu local, é um local bom, um local de paz, um local de amor. E quantas pessoas não estão sofrendo nesse mundo, precisando de uma palavra, precisando de um refrigério na alma, e encontra muito sofrimento, muitas pessoas más para fazer maldade. Essas pessoas precisam de uma luz, de uma paz. Então o que a gente veio fazer aqui para ajudar essas pessoas é isso, a gente tem que ajudar aqueles que estão necessitados. Então eu entendi, para finalizar, que tudo que Deus quer para a gente aqui nesse mundo é isso. A gente vem para fazer o bem, para fazer a diferença na vida de outros e levar a cura, levar uma palavra de força. Aquilo que a gente faz de bom retorna e vai além, vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, vai fazer as pessoas se sentirem bem. Antes de ter ódio, é amor que tem. Eu quero dizer para vocês que eu acredito, eu estive lá, Deus existe, Jesus Cristo existe. Ele mostrou mais algumas coisas, só que um vídeo, se eu for contar tudo, é muita coisa. E assim, é maravilhoso, maravilhoso. Foi uma experiência para mim maravilhosa, que me deu uma base de uma esperança muito grande. Eu tenho certeza
que tem algo melhor esperando por nós todos. Não posso dizer que é todos. Até a Bíblia diz que os desobedientes não podem não chegar lá, né? E é muito maravilhoso saber que Deus existe, pensar que Deus existe, que Ele cuida, que Ele trata, me respondeu ao pé da letra aquilo que eu perguntei, de uma forma figurativa e ao mesmo tempo sobrenatural. Mas eu estou muito feliz, porque são muitas outras situações que eu passei. Inclusive, eu não posso relatar tudo agora, mas eu tive uma experiência também de ter feito uma viagem junto com a minha mãe e a minha filha para uma fazenda de um parente. E no meio do caminho eu tive um problema de atolar numa areia. Eu estava muito preocupada, minha mãe doente, e a minha mãe tinha horário de tomar um remédio na cidade. Eu estava passando no meio daquele local, do mato, de tudo, e tinha muita areia. Então eu não consegui sair dali, o carro atolou e as 4 rodas entraram para dentro da areia, até que eu baixei a minha cabeça no carro, pedi: Deus, manda um anjo me ajudar, porque eu não consigo, não tem ninguém aqui, não passa ninguém. E ali foi assim, muito rápido, apareceu um homem em cima de um cavalo branco, um homem vestido de branco, um chapéu branco na cabeça. Como pode? Não tem desculpa, aquilo era um anjo. Ele olhou para mim e falou assim: entra você, sua filha e sua mãe, que a gente estava todas lá de fora, sem saber o que fazer. E ele falou: entra e joga a marcha primeira. E quando eu falar vai, isso foi o que ele falou para mim, quando eu falar vai, você acelera e não olha para trás. Então eu acelerei, eu fiz exatamente o que ele mandou. E quando eu chego, eu não olhei para trás. E quando eu chego lá na frente, a minha filha tinha olhado. Minha filha olhou e falou assim: mãe, o homem sumiu. Mãe, não dava tempo, ele sumiu. Então ali era um anjo. Eu vi o anjo me ajudando pessoalmente. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Eu quero dizer para vocês que Deus existe. Mesmo para aqueles que não reconhecem isso, Deus existe. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele faz o impossível, basta pedir, basta pôr a confiança. Ele faz. Então eu quero agradecer a Deus primeiramente por esse vídeo, por esse relato que eu estou contando, que é um relato verdadeiro. Inclusive ele é um assunto principal do livro que eu escrevi, Evidências Sobrenaturais, porque ele conta exatamente aquilo que eu passei, aquilo que eu passo. Eu não consegui colocar tudo num livro, mas tem mais 2 livros para serem lançados, e com certeza logo esses livros vão ser lançados para relatar experiências incríveis, experiências que continuam acontecendo até hoje na minha vida. E muitas vezes eu até vou nos locais, às vezes pessoas me convidam e eu vou sempre relatar essas experiências. São experiências muito lindas. Então eu vejo que Deus tem escolhido muitas pessoas nesse mundo para falar do amor dele, para falar que ele existe, porque ele existe. Eu chego a sonhar, muitas vezes eu sonho, esses dias para trás eu sonhei com ele falando para mim colocar as faixas, e eram numa praia, muitas faixas escritas assim, ó: Jesus está voltando. E eu abri aquelas faixas e comecei a colocar. E todas as faixas que eu colocava estavam escritas: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E
Então eu fico muito maravilhada com tudo isso, muito maravilhada. Eu confesso que eu gostaria de retornar, pelo menos para mais uma experiência daquela lá naquele local, porque foi impactante para mim, foi muito maravilhoso. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e agradeço a vocês pela atenção. Até mais.